Disulfiram, acamprosato e naltrexona são alguns exemplos de medicamentos utilizados para o tratamento do vício em álcool, mas como será que eles agem no cérebro? Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou biomédico, mestre em ciências e nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês sobre como que funcionam os principais medicamentos utilizados para o tratamento do alcoolismo. Primeiramente, é importante a gente entender o que é o vício em álcool. O transtorno por uso de álcool ou alcoolismo é um transtorno psiquiátrico relacionado com alterações comportamentais causadas em decorrência de alterações neurais que, por sua vez, vão estar relacionadas com a utilização crônica e exagerada de álcool. De acordo com dados recentes, o padrão de consumo de 18,8% da população brasileira é de bebedor abusivo. E entre os homens, esse percentual chega aos 25,4%. Os principais sintomas que caracterizam o transtorno por uso de álcool são a tolerância, a abstinência e a fissura. A tolerância ao álcool é um mecanismo farmacológico que é caracterizado pela capacidade do corpo de se adaptar às concentrações de álcool que estão presentes ali no cérebro, fazendo com que haja uma série de adaptações neurais que, por sua vez, vão fazer com que seja necessário maiores níveis de álcool para ter o mesmo efeito que se tinha anteriormente. Essas alterações incluem mudanças no padrão de expressão de certos receptores em neurônios específicos e, por sua vez, vão estar relacionadas com a pessoa acabar buscando cada vez mais utilizar o álcool para ter aquela mesma sensação prazerosa que ele tinha no começo. Já a abstinência ao álcool pode incluir diversos sintomas desagradáveis, como problemas de sono, irritabilidade e ansiedade. E, além disso, esses sintomas podem fazer com que a pessoa acabe querendo novamente buscar a droga, buscar utilizar o álcool novamente, para buscar evitar o surgimento desses sintomas. E com isso acaba se formando um comportamento desadaptativo, porque a pessoa vai acabar associando a ideia de que ela precisa continuar bebendo para não ter esses sintomas de abstinência, e isso só vai piorando as coisas e aumentando o efeito de tolerância que eu falei anteriormente. Já a fissura pelo álcool, como o próprio termo deixa claro, é aquela vontade intrínseca que a pessoa que tem o transtorno por uso de álcool sente em obter o prazer relacionado com essa droga. Isso faz com que a pessoa busque utilizar cada vez mais níveis maiores da droga ou até mesmo por maiores tempos, dedicando grande espaço e tempo de sua vida para poder obter o prazer que ela tem na utilização do álcool. O desempenho acadêmico e profissional pode ser afetado tanto pelos efeitos posteriores ao consumo como pela intoxicação em si, resultando em dificuldades na escola, no trabalho, na faculdade ou até mesmo na família. Agora, para a gente conseguir entender como que os medicamentos pro alcoolismo agem no cérebro, é importante primeiramente a gente entender rapidamente quais são os mecanismos do álcool no cérebro. Bem, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o que o álcool causa no cérebro e por que ele consegue viciar, mas para quem ainda não viu, eu vou explicar rapidamente. De uma maneira muito simplificada, o álcool consegue promover o aumento da atividade inibitória de uma neurotransmissão específica do cérebro chamada de neurotransmissão GABAérgica. Esse aumento de inibição promove uma diminuição da atividade neuronal em diversas áreas diferentes do cérebro. E isso, por sua vez, está relacionado com vários dos sintomas de intoxicação por álcool, como a dificuldade na fala, a dificuldade no movimento e tudo mais. Só que, além disso, o álcool também possui a capacidade de modular a atividade de uma área específica do nosso cérebro chamada de sistema de recompensa, que, dentre outras coisas, é responsável pela construção da motivação necessária para realizar um comportamento específico. O álcool consegue modificar o padrão de atividade de dopamina sobre o núcleo accumbens, uma área central ali do sistema de recompensa, gerando não somente a liberação de endorfinas, que tem a capacidade de dar a sensação de prazer, como também de gerar a atividade dopaminérgica necessária para criar a motivação para a pessoa buscar cada vez mais a utilização dessa droga. Mas então, como será que os medicamentos conseguem tratar
o alcoolismo? Bem, antes de eu falar isso, se você já tá gostando desse vídeo, não se esquece de deixar seu like aqui embaixo para poder ajudar o canal. Bem, primeiro temos o disulfiram, também conhecido como antietanol, que é um fármaco clássico utilizado no tratamento do alcoolismo que tem um mecanismo de ação bastante curioso. Esse medicamento é um inibidor irreversível da enzima hepática aldeído desidrogenase, uma enzima responsável pela metabolização do álcool no nosso organismo. Quando o álcool é ingerido na presença do disulfiram, ele não consegue ser metabolizado de forma correta, gerando um metabólito secundário que a gente chama de acetaldeído. Esse acetaldeído se acumula e promove um efeito de toxicidade que gera reações aversivas ao usuário de álcool, entre elas o rubor, náuseas e até uma sensação de inquietação. É bem estranho, mas a ideia aqui é literalmente forçar a associação de sintomas desagradáveis com o consumo de álcool para poder fazer com que a pessoa consiga cessar a busca e o consumo por essa droga. Além do disulfiram, a gente também tem dentre os medicamentos utilizados para o tratamento do alcoolismo o acamprosato. O acamprosato, também conhecido como Campral, é um medicamento capaz de modular o balanço de atividade de diferentes sistemas de neurotransmissores, como o sistema excitatório de glutamato e o sistema inibitório de GABA. Basicamente, quando o paciente já utiliza por muito tempo o álcool e entra num processo de abstinência, ocorrem certas alterações no padrão de equilíbrio entre as atividades excitatórias e inibitórias nas neurotransmissões ali do cérebro, gerando um estado hiperexcitatório. Esse estado hiperexcitatório é correlacionado com os sintomas de agitação, inquietação, agressividade e sintomas de ansiedade que os pacientes irão presenciar, irão experienciar com a crise de abstinência. A ideia do acamprosato é justamente voltar à normalidade, esse padrão, esse equilíbrio entre atividade excitatória e inibitória, diminuindo os sintomas de abstinência e, por conta disso, provavelmente diminuindo as chances da pessoa ter uma recaída durante a fase da abstinência. E por fim, temos a naltrexona. A naltrexona, também conhecido como Naltrex, é um medicamento antagonista de receptores opioides do tipo Mi. Ok, eu sei que são nomes muito estranhos, mas vamos com calma. Eu vou explicar pra vocês como que ela age. Sabe quando eu falei que o álcool consegue modular receptores de endorfinas para poder gerar aquela sensação prazerosa? Pois é, esses receptores de endorfina incluem o receptor Mi. E como a naltrexona consegue antagonizar esses receptores, em tese, ela consegue diminuir a sensação prazerosa do consumo de álcool, porque agora o álcool não vai conseguir ativar esses receptores de endorfinas e, por sua vez, não vai conseguir gerar a sensação prazerosa. Com o uso a longo prazo, em tese, a pessoa acaba diminuindo a sensação de prazer, a sensação gostosa que ela tem ao utilizar o álcool, e isso diminuiria a capacidade ou a vontade da pessoa de continuar utilizando essa droga. Eu preciso destacar aqui que esse é um vídeo explicando os mecanismos gerais desses medicamentos e que é claro que a gente ainda precisa de muito mais pesquisa para poder conseguir entender não somente como que ocorrem as alterações neurais ali no transtorno por uso de álcool, como também entender novos mecanismos farmacológicos que podem estar relacionados com o desenvolvimento de novos medicamentos para o tratamento do alcoolismo. Se você acredita que tem problemas com álcool, procure ajuda psiquiátrica e psicológica para poder ter as melhores indicações de como que seria o melhor tratamento para você. Muito obrigado pela atenção e não se esquece de se inscrever aqui embaixo caso ainda não seja inscrito. Até mais!